Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais uma edição de No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões que tem apenas uma missão: colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Ó, se você está chegando agora, se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve. É simples aqui, aperta nesse botão vermelho embaixo, compartilha com teus amigos, chama todos os empreendedores que você conhece e vamos construir um Brasil ainda mais campeão. Quero agradecer a turma da NV Data. Se hoje você precisa ter todos os dados e métricas do seu negócio na palma da sua mão, a NV Data, do meu querido Neto, te entrega tudo. Uma das coisas que você mais ganha quando tem a NV Data aliado ao teu negócio é tempo de qualidade. Por quê? Porque você só pode evoluir com o teu negócio, evoluir com as tuas vendas, evoluir com a tua empresa se você tem dados e métricas. Então, chama a turma da NV Data, que eu tenho certeza que o Neto pode te ajudar. Agora, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer acelerar seus resultados, quer estudar liderança, quer estar num ambiente onde tem outros empreendedores para te ajudar, compartilhar a jornada contigo, ter aulas ao vivo, mentorias ao vivo, mais uma plataforma de educação 24 horas para você se capacitar, vem para a Academia dos Campeões, que é a minha escola de negócios. Tenha certeza que toda essa minha jornada e todos os especialistas que eu convido para transmitir o conhecimento vão te ajudar a acelerar os teus resultados. Então aí, ó, academiadoscampeões.com, entra lá, te inscreve, que vai ser uma honra poder levar o teu negócio para o próximo nível. Hoje eu tenho a alegria de receber ele, que é executivo há mais de 27 anos. Meu Deus, quase a minha idade, o cara tem de experiência. Sensacional. E uma das coisas mais importantes do podcast é que eu aprendo muito com essa galera incrível que eu trago aqui. Ele também é fundador da Sociedade Gaúcha de Coach, que hoje atualmente é o Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, mentor de executivos, palestrante, escritor paulista, mas com o coração gaúcho há mais de 45 anos, residindo diretamente de Capão da Canoa para o mundo, senhoras e senhores. Ronald Pantin Filho, o palco é seu. Seja bem-vindo, meu querido, ao podcast No Alvo com Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Obrigado pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui com os teus ouvintes e também o pessoal que nos assiste. E espero aí poder trazer, né, um pouco aí da minha larga experiência para o teu público e, como sempre, agregar valor aí para as pessoas que são empreendedores, que são empresários e que fazem, como você mesmo disse, o Brasil ser um país de campeões. Maravilha. Ronald, nós estávamos conversando aqui no bastidor e você trouxe um lance interessante, né, cara? Você falou que você tem aí 27 anos de indústria, já trabalhou com grandes corporações e um dos trabalhos que eu faço há muitos anos é trabalhar com médio, com pequeno empreendedor. O que é o pequeno empreendedor? Às vezes é aquele cara que tem uma clínica, às vezes ele tem uma agropecuária, às vezes ele tem uma loja de imóveis, sabe? É aquela pessoa que às vezes tem 8, 9, 10 funcionários, mas eu também profissional liberal. O médico, o palestrante, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, ou seja, o advogado, o arquiteto que quer melhorar os resultados. Aí eu te pergunto, cara, o que tu, nessa tua experiência, o que tu sente de diferente? O que a grande corporação pode ensinar para as corporações menores? Por exemplo, pô, você trabalhou na Dell. A Dell é uma das maiores empresas do mundo, né, cara, com cultura forte. Em todos os lugares do planeta tem a Dell. O que você acredita, cara, que as empresas, as grandes corporações podem ensinar para as pequenas corporações? O que você vê nessa tua experiência aí, Ronald? A tua pergunta é excelente, tá? Eu, assim, quando me fazem esse tipo de questionamento, de provocação, né? O que foi mais significativo em termos de aprendizado nessas grandes empresas e o que eu trago também para as pessoas que eu faço mentoria, são as pessoas, Álvaro. Sem sombra de dúvida, eu costumo dizer que tudo começa e termina pelas pessoas. Tá? Então, assim, eu tive várias escolas interessantes, né? Para citar só as duas, a General Motors em Gravataí, eu fui membro fundador do Complexo, né? Lá no ano de 99, e depois fui para a Dell, fiquei mais 8 anos, levantei a fábrica da Dell em São Paulo, e assim, eu fui líder pela primeira vez aos 21 anos de idade, tá?
E naquela época eu nem faculdade eu fazia ainda, por incrível que pareça. Eu fui me formar em administração de empresas, fazer meu MBA depois. E o que toda essa bagagem me trouxe, né, e que a gente pode levar para os pequenos empresários, é assim: quem faz a tua empresa são as pessoas. Não adianta você ter um processo, né? Porque grandes empresas têm processos também muito bem definidos, né? Tem o foco no cliente, enfim, tudo aquilo que a gente costuma ouvir das grandes empresas aí. Mas, assim, nenhuma delas é tão importante quanto você valorizar as pessoas, né? Quer dizer, trate bem as pessoas, que elas vão tratar bem o teu cliente, elas vão fazer do teu negócio crescer, tá? Então, assim, a principal lição é essa, né? E eu, como líder há muitos anos, tive o privilégio também de formar muitos líderes, e quando eu iniciava a formação dos líderes, a primeira pergunta que eu fazia para eles é: qual a coisa mais importante dentro de uma organização? E eu tinha as mais diversas respostas e nem sempre. E isso é importante que nós vamos dizer para o nosso público aqui. A maioria das vezes eles não respondiam que eram as pessoas. E aí eu entrava com tudo dizendo: não, vocês estão deixando o ativo realmente mais importante, e aí não é papo só de quadrinho de recepção de empresa, né, Álvaro? Porque tem muita empresa que tem o quadrinho de recepção lá que diz: nosso maior ativo é as pessoas, como eu digo, para inglês ver. E isso, às vezes, não resiste a uma visita sua na empresa, porque você vai lá, entra na organização, fala com 2, 3 pessoas e você vê que as pessoas, elas não são absolutamente nada valorizadas. E aí é muito triste quando isso acontece. Cara, você falou uma coisa muito interessante. A gente trabalha como palestrante e às vezes tu vai lá, né? Você cobra aí 7, 10, 12, 15 mil reais um projeto para desenvolver as pessoas, uma consultoria, uma palestra, enfim. E aí tu escuta: nossa, mas meu, é tudo isso, cara, é caro pra caramba, meu Deus. Aí a pessoa lá gasta 100 mil reais numa fachada e o atendimento continua uma bosta. Uhum. Relacionamento, o turnover da pessoa é altíssimo. É 40, 50. Aí tu vai na loja da pessoa na terça-feira, no início do mês, e tu vai 30 dias depois, meu, cadê o time? Mudou. E aí, esses dias, Ronald, eu escutei, cara, olha que interessante. Em pleno ano 2024, eu escutei de um empreendedor que ele disse assim: cara, eu tenho medo de investir no meu time e os caras ir embora. Aí eu falei para ele: meu, de verdade, você tinha que se preocupar e tu não investir os caras ficar ferrando a tua empresa. Exatamente. Perfeito. Tem uma frase que diz isso, né? Se você acha caro investir nos seus colaboradores, pense no que é não investir. E você falou uma coisa, Álvaro, eu imagino que você deva ter contato, assim como eu, com muitos RHs, né? E uma das reclamações recorrentes dos RHs quando a gente vai fazer um processo de contratação, seja de palestra, seja de processo de mentoria, seja o que for, é essa questão dos valores, porque os RHs eles têm muita dificuldade de comprovar o retorno do investimento perante os seus líderes, seus superiores, etc. Né? O que eu digo para eles é o seguinte: eu digo que é o contrário, a coisa mais fácil que tem é você comprovar que o investimento em pessoas tem um ROI extremamente superior. É só você pegar todo ano aquela publicação que nós vemos da Exame, né? Que são as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Você tem um ROI das empresas que investem pouco nos colaboradores, você tem um outro ROI muito superior das 100 empresas que mais investem nas pessoas, e você tem um ROI extremamente superior nas 10 que são as 10 empresas melhores para se trabalhar no Brasil quando investem em pessoas. Então, não é difícil você comprovar. Né? Então, na verdade, as pessoas conseguirem enxergar, né, que realmente o investimento nas pessoas é um investimento que vai trazer muito retorno e vai principalmente fidelizar os clientes, que hoje é uma coisa fundamental
em função da tecnologia, em função da concorrência, em função de tudo que nós temos vivido aí ultimamente. Você trouxe uma coisa importante, cara. O que eu percebi? Às vezes, quando tu vai desenvolver um time de vendas, tu consegue até metrificar. Tipo, os caras faturavam 100 mil, hoje estão faturando 115 mil, 120 mil. Beleza, tem um dado, uma métrica. Mas agora, por exemplo, às vezes tu vai dar uma palestra sobre mentalidade, e mentalidade tu não se mensura. Mas, Álvaro, como que eu mensuro mentalidade? Quanto de atestado diminuiu? Quanto de abstencionismo diminuiu? Quanto de ruído na comunicação diminuiu? Quanto de turnover diminuiu? Quanto de produtividade de entrega de relacionamento, de atendimento, de NPS melhorou? Então, tem várias formas de tu metrificar comportamento. Porque número é fácil, né, cara? Tipo, tu sai do número X para o número Y. Mas quando é comportamental, você vai ver que tem outras coisas angulares que são os benefícios, que é o desenvolvimento. Até o dia que nós estávamos falando, né, eu e você, a gente comentou muito sobre desenvolvimento humano, né, cara? Até, inclusive, semana passada tem um podcast que eu fiz com o Gustavo, a gente falou muito sobre liderança, e aí eu falei, Ronald, até vamos trazer a liderança e vamos trazer a gestão de pessoas, porque daí foram podcasts que foram feitos conectados, né? Um abriu muito sobre liderança e a gente trabalha muito sobre gestão de pessoas. E aí eu te pergunto, Ronald, nessa jornada tua, cara, trabalhando com grandes corporações, com grandes executivos, o que tu percebeu de mudanças comportamentais dos colaboradores dos anos 80, 90, 2000? O que você está sentindo de diferença na questão da gestão de pessoas e como que as pessoas estão vendo hoje a sua carreira? Eu sei que a pergunta é bem complexa, porque a gente está falando de mentalidade, de comportamento. Mas o que tu percebeu de mudança no comportamento, nas atitudes dos colaboradores, mas também da liderança? Só estou te largando o rojão aí, né, meu? Não, mas é ótimo. As tuas perguntas são excelentes e elas trazem, assim, reflexões bem interessantes. Eu sou do tempo, né, Álvaro, que quando você entrava na empresa, eu cheguei a pegar essa época, tá? Que os líderes diziam assim, olha, quando você bater o teu cartão, teus problemas ficam de fora, né? E você aqui dentro é o profissional. Eu, como mentoro muitos executivos, uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas e também nos cursos de liderança que eu dou é o seguinte, e aí eu já estou respondendo a tua pergunta do link do que era nos anos 80 para hoje. A gente usa um conceito de nós somos seres holísticos ou integrais. O que significa isso, né? O Álvaro, ele é um só. O que acontece na vida pessoal dele, com certeza vai influenciar na performance na vida profissional dele. E a recíproca é igual. O que acontecer na vida profissional, mas o cara entrou em casa, ele vai ter contato com a mulher e com os filhos e vai conseguir se desligar totalmente da empresa. Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, hoje, o que eu digo para os líderes, o que eu falo para os meus mentorados executivos é o seguinte, cara, tu é uma pessoa só, tu tem que te permitir ser, como tem lá, a Brené Brown fala, né? A questão das vulnerabilidades, tu tem que aceitar que tu é um ser humano e quando você sai de casa e alguma coisa não está bem e você vai para o escritório, isso vai te afetar. E a recíproca é igual. Então, eu, por exemplo, eu já fui contratado para fazer mentoria e coaching executivo com executivos da empresa pagando, que no meio do processo eu tive que parar um dia para fazer uma mentoria pessoal para o cara. Porque ele tinha fatores fundamentais da vida pessoal dele que estavam influenciando muito o comportamento dele como executivo e a performance dele estava caindo. Né? Então, a grande diferença que eu vejo, né, respondendo a tua pergunta, realmente é o mindset dos líderes que entenderam que as próprias relações trabalhistas evoluíram muito, né, Álvaro, nesse período, e que são períodos, eu diria, quase que opostos, entendeu? Daquilo que era.
Tem muito a evoluir? Tem, porque é que nem eu te disse agora há pouco, tem muita empresa que faz marketing de fachada e ela não resiste a uma visita quando você entra na intimidade dela, tá? Eu queria aproveitar também uma coisa que você falou ali atrás, antes da tua pergunta, o Álvaro, que é a questão que se fala demais hoje sobre os soft skills, né? Então, assim, hoje eu sou usuário do LinkedIn, eu sei que você também é, né? Empresários em geral usam muito o LinkedIn para fazer network, para fazer negócio. Se você procurar as vagas lá dentro do LinkedIn, é impressionante a quantidade de soft skills que eles solicitam, né? No pós-pandemia, então, eu brinco dizendo para os meus clientes que, de repente, redescobriram as soft skills, né? Porque elas sempre existiram, tá? Vou citar, por exemplo, a inteligência emocional, né? Gente, inteligência emocional tem 29 anos que o Daniel Goleman lançou o livro solo dele, que ficou famoso no mundo inteiro, 29 anos. E parece que descobriram a inteligência emocional de novo agora há pouco tempo, né, Alva? Ronald, um dos meus mentores é o Nuno Cobra, que foi o preparador físico e mental do Ayrton Senna. Daí eu tô sendo. O Nuno, nos anos 70, já falava sobre a cabeça, sobre o emocional, sobre a influência das emoções no desempenho. E na época, ele dizia, na época, riam na minha cara. Aí hoje, quando tu vai pegar das 10 competências do Fórum Mundial, 9 são soft skills. Quando tu vai Exatamente. trabalhar e desenvolver as pessoas, tá lá, empatia, adaptabilidade, liderança, empreendedorismo, pensamento crítico, pensamento analítico. Cara, tudo é mental. Exatamente. Álvaro, É por mas eu isso. vou aprender um curso de vendas. Só que para tu despertar a vontade de estudar vendas, você vai ter que ter uma mentalidade, você vai ter que ser o cara da filosofia lifelong learning. Sempre tá aprendendo. Exatamente. E aí, mesmo que tu aprende uma hard skill, uma competência técnica, o que vai fazer você desenvolver ela é a tua soft skill. Então, Exatamente. isso eu acho muito curioso, cara. Sabe que há 30 anos, né, que tu falou 29 e pouco anos, né, o Goleman já está trazendo, e hoje é o assunto que está mais em voga, cabeça. Eu não sei Cabeça. se acontece contigo, Ronald, mas 90% dos meus clientes, quando chegam aqui, cara, eu quero vender mais, eu quero crescer, eu quero expandir meu negócio, eu quero triplicar meu faturamento. Aí, quando tu vai aprofundando na mentoria, tu vê que as travas emocionais das pessoas é o que está ferrando o negócio. E aí Exatamente. passa 3, 4, 5 meses, um exemplo, aquele médico que cobrava R$ 400 a consulta, está cobrando R$ 900 a consulta, ele disse, pá, mas o que que eu fiz de diferente? Falei, cara, tu se desemaranhou, como diz o Napoleão, né? Tu tirou as teias mentais, que fez tu Exato. se sentir merecedor de cobrar 900 conto. Então, não É sei se bem, acontece isso muito contigo, cara, de chegar pessoas, às vezes, nossa, MBA, em Harvard, não sei aonde, não sei aonde. Cara, um ex-aluno meu, cara, com graduação em Harvard, aí teve um dia que nós estávamos falando sobre empatia, um mega médico, ele disse, Álvaro, eu não sou nada empático. Eu não e sou nada médico, hein? empático. E médico, hein? É. E Álvaro, assim, a gente não pode esquecer, né, para quem está nos ouvindo aí e nos vendo, que toda essa questão das soft skills, ela começa, e eu sei que você trabalha muito bem isso nas suas mentorias também, através do auto e do heteroconhecimento. Eu sou um defensor último nível, assim, do auto e do heteroconhecimento. E quero dizer mais, né? A gente lê muitos livros, né? Nós somos aí leitores compulsivos, e, por incrível que pareça, todos os livros que eu leio sobre autoconhecimento, sobre isso, sobre aquilo, só falam no auto e não falam no hétero. E aí eu quero trazer uma frase para o teu público que eu amo e que eu sempre repito, né? Que é lá da obra do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que ele diz o seguinte, né? Se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota.
Agora, se você não se conhece, não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. É claro que aqui, essa frase, ela está em formato de metáfora, né? Mas eu sempre faço a provocação. Quem é o nosso maior inimigo? Normalmente as pessoas respondem, eu, ok, você sim. Você, se não tira, que nem você falou agora, as teias mentais, a pessoa ela não decola, eu não tenho dúvida disso. Agora, fora você mesmo, as pessoas que convivem com você também são seus inimigos. Aí as pessoas olham para mim e dizem assim, mas como assim, Ronald? Está dizendo que a minha esposa é minha inimiga, meu chefe, meus colegas de trabalho, meus filhos? E eu digo exatamente. É isso que eu quero dizer, porque se você não conhecê-los muito bem, eles também vão passar a ser seus inimigos e não vão te ajudar na tua trajetória de conseguir realizar os teus sonhos. E Né? aí eu contribuo com você com dois. Primeiro é um estudo científico que eu usei para fundar a Academia dos Campeões, né, cara? O ambiente social, ele vence a genética. O ambiente social, ele modula comportamento. Então, ele é Perfeito. capaz de mudar o comportamento. Aí eu vou lá na física quântica e falo o seguinte para você, cara. A física quântica, ela fala que o campo eletromagnético das pessoas, porque às vezes quando fala em física quântica, o cara pensa, meus caras fumaram e foram gravar o podcast, né? Então vamos trazer Verdade. lá a escala de Hawkins, vamos para a física, então, para poder usar o. Como diz o meu professor, o meu mentor lá em 2018, ele disse, Álvaro, quando traz o estudo científico, e as pessoas discordam de você, você tem que dizer, então vai lá brigar com Harvard, vai lá brigar com Hawkins, vai lá brigar com. Exatamente. E diga-se de Cara, uma passagem, das. tá? A física quântica é um assunto que eu amo também. Manda bala. Legal. Uma das pessoas que eu mais gosto de escutar falar sobre física quântica é a Lane Urives, que é uma das autoridades hoje no Brasil, pelo menos uma das que traz muito isso aí. E uma das coisas que ela traz, pegando esse lance do ambiente vence a genética, ela traz o olhar da física quântica pelo seguinte, cara, o ambiente que você convive, ele tem uma frequência energética. Você tem a sua frequência e as pessoas também têm a sua frequência. Então, além de tu escolher o seu ambiente, escolher também o tipo de frequência que você quer conviver. Perfeito. Porque é interessante, né, cara? Tipo, às vezes tu é um cara que tem uma visão, tu é um cara. Meu, aí tu te cola num bruxo que vibra no medo, na apatia, lá 40, 50 Hz, você tá fudido. Mesmo que tu Uhum. vibre, às vezes, 500, 600, 700 Hz, que pega a paz, a harmonia, o amor, tu conviver com pessoas com densidade mais baixa, cara, tu vive sendo drenado a tua energia. Então, tipo, que bom que temos um outro especialista nessa área para não achar que a gente está fazendo coisa maluca. Não, não, e aí, Álvaro, só para te ajudar no raciocínio, né, já que o nosso público aí que está nos vendo e nos ouvindo é composto por empresários, por empreendedores, etc., é muito interessante você cuidar esse tipo de feeling, vamos dizer, né, de sensação na hora da contratação. Porque o que nem nós falamos, hard skills você treina. Agora, determinadas soft skills, energia, isso aí, meu amigo, você não treina. Ou para a pessoa mudar, ela tem que passar por um processo de mentoria, em primeiro, ou de coaching, seja lá o que for, e ela tem que querer mudar. São as famosas escolhas, né? Ontem eu falava com uma aluna no WhatsApp e ela se queixou para mim e tal, que está num relacionamento tóxico e não sei o quê. Aí o que eu disse para ela? Eu digo, minha querida, se você quiser voar, infelizmente você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que fazer escolhas, porque ninguém voa com uma bola de ferro amarrada no tornozelo, né? A própria Bíblia, ela fala que você não consegue atender o bem e o mal simultaneamente, né? E você trouxe para a questão da física quântica que explica cientificamente isso. Então, assim, cuidado, né? Os empresários e empreendedores que nos ouvem, porque contratação
não é só hard skills, tem muito de soft skills e tem muito da sua intuição energética de bater com aquela pessoa. Né? Então, a famosa frase, né, eu acredito que já virou até meio clichê, né, Álvaro, que as empresas contratam pelos hard skills e demitem pela ausência dos soft skills, né? Então, isso é muito grave, né? O Jim Collins, ele traz essa frase, né, cara, no estudo dele. E, cara, uma das coisas, assim, ó, que eu sempre falo, Ronald, hoje aqui na academia eu tenho sócios, né, eu tenho minha esposa e tenho o João, que é meu sócio na academia. Mas quando eu contrato um prestador de serviço, quando eu contrato um sócio, quando eu fecho uma parceria, eu sempre falo para as pessoas, aqui na academia nós temos duas culturas, né? A primeira dela, não existe não sei. Se não sabe, vai estudar. Exato, perfeito. Entendeu? A segunda cultura que nós temos aqui, cara, meu, se a gente fala sobre empreendedorismo e alta performance, a gente tem que viver o que a gente prega, ou seja, nós temos que cuidar do nosso corpo, mente, espírito e do nosso negócio. E uma das coisas que eu sempre falo, cara, meu, você pode ser o cara mais foda do mundo tecnicamente, mas se tu não tiver humildade para perguntar, para aprender, para buscar, não vai ser meu parceiro. Não vai ser meu sócio, não vai ser prestador de serviço. Então, o que que acontece, cara? Eu sempre digo assim, a atitude ou tu tem ou tu desenvolve. E Aí a gente aprendeu, né? Ou tu tem ou tu não tem. Não, ou tu tem ou tu desenvolve. Perfeito. É outra mudança de mindset, né, Álvaro? E eu quero dizer assim, olha que interessante, né? O Álvaro iniciou me apresentando dizendo que eu tenho de experiência quase a idade dele, né? E aí eu quero trazer um conceito para a nossa audiência, que é a questão, e envolvendo isso que você falou agora, a questão da humildade, que a gente, independente da idade que nós tenhamos e daquilo que nós fazemos, nós estamos sempre aprendendo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, Álvaro, você sabe tão bem quanto eu, que nós temos várias gerações dentro das organizações. Nós temos ali, desde dos baby boomers lá, né, até a geração Z que está chegando no mercado de trabalho e está chegando na chefia também agora, né, que, diga-se de passagem, a geração Z, só um parênteses, não quer ser chefe, né, não quer ser líder. Só isso seria assunto para outro podcast, mas enfim. Não, os estudos estão falando sobre isso, mas em especial de uma coisa que eles não querem: responsabilidade para tomar decisões duras e desafiadoras. Tipo, meu, eu não quero que esse negócio estoure no meu. Exatamente, mas onde é que eu quero chegar com esse raciocínio, tá? Existem os processos de mentoria, né? Que, assim, no conceito linear dele, o conceito mais clássico, é uma pessoa mais experiente transmitindo conhecimento para uma pessoa menos experiente, mas eu, por exemplo, eu fiz mentoria reversa. O que é a mentoria reversa? Eu contratei um rapaz que o cara é um as no volante no LinkedIn e ele me mentorou para eu me tornar uma pessoa mais forte naquela rede social. Né? Então, por exemplo... Roberto Chiniachique, ele fala, nós precisamos de dois tipos de mentor. Mentor com sabedoria, ou seja, bagagem, jornada de vida, porque de nada adianta tu ler 800 livros e 500 graduações, você tem conhecimento, não tem sabedoria. Exato. E não aplica, né? Porque o que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado. Perfeito. E aí ele fala, a gente precisa do cara com a sabedoria, ou seja, o cara mais sênior. Eu tenho mentores mais sêniores, mas a gente precisa do mentor energético, que é a molecada que vê. Por exemplo, eu às vezes, Ronald, eu tenho 35, cara, mas às vezes eu dou mentoria pro cara de 50, de 60, de 70 anos. Por quê? Porque eles estão na fase que eles querem alta performance, eles querem virar o cérebro, e eu chego com essa pegada da inovação, dessa mentalidade mais adaptativa. E aí é interessante, cara. Tu imagina, às vezes o cara tem 70 anos, cara, sei lá, 60 anos, 2, 3 vezes a minha idade, mas me contrata.
Mas por quê? Porque mesmo eu com 35, você entrega muito durante a jornada e tu leva essa energia. Então, você mesclar, você líder, né? Buscar sabedoria, mas buscar essa energia é uma combinação perfeita, cara. Eu brinco, Álvaro, com as pessoas às vezes que eu, por exemplo, né, eu sou um X de nascimento, um Y de espírito e um Z de ação, né? Então, isso que você falou, a parte mais importante para mim é a questão da humildade, entendeu? É realmente a gente valorizar que nós somos eternos aprendizes, né? Que aí vem o conceito lá do lifelong learning que você falou agora há pouco, e a gente saber que realmente nós vamos aprender até o momento de fechar nossos olhos. Né? Harvard fala isso, né, cara, no jeito de Harvard ser feliz. Até o último suspiro Sim, de vida nós estamos aprendendo. e eu, particularmente, eu vou te contar que eu tenho um problema muito sério com pessoas que têm muito conhecimento e que têm soberba, você entende? Porque eu penso justamente o contrário. Eu penso o seguinte: esse cara, se ele é um médico, ele é um odontólogo, ele é um PhD, né, é sinal que ele já estudou bastante, mas por estudar bastante, ele deveria saber que ele não estudou nada. Por quê? Porque cada livro que a gente pega, que a gente abre, é um universo à parte que a gente se depara. Cada artigo que a gente lê é um universo à parte que a gente se depara. Né? Ainda mais quando a gente fala na era da Big Data. Né? Quer dizer, quem somos nós diante do infinito de informações que hoje nós somos submetidos? Né? Eu peguei o tempo que, para me manter informado, eu cheguei a assinar 15 revistas da Editora Abril, para você ter uma ideia, né? Que a Editora Abril quase quebrou a coitada depois aí da pandemia, né? Hoje tem meia dúzia de revistas lá que eles mantêm. Pô, eu assinava no mínimo um jornal periódico diariamente para me manter informado. Então, pô, você colocou muito bem, assim, sabe? Ah, mas eu gosto muito de falar da famosa síndrome da Gabriela, né, o Álvaro? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Bom, se você pensa assim, então, desculpa, mas você tá morto e não sabe, né? Cara, você foi agora no fígado aí, cara. Você tá morto e não sabe. Ronald, eu acredito, cara, que uma das piores sensações na vida, e graças a Deus não vão passar por isso, eu e você, é tu chegar no final da vida e tu olhar para trás e pensar, cara, eu não fiz nada, Hum, não fui nada, não deixei um legado. Eu sou pai, né? E desde que eu soube que ia ser pai, em 2016, eu fiquei pensando, que história eu quero que as minhas filhas contem no meu velório, sabe? O que que eu quero que elas falam de mim para as pessoas, né? Quando elas perguntarem, pô, mas teu pai, quem foi teu pai? O que teu pai fez? hum. Eu vejo sempre uma coisa, cara, que líder não é, legado não é o que a gente deixa para as pessoas, mas é o que a gente deixa nas pessoas. E como é que tu enxerga hoje, Ronald, esse mundo, cara, onde cada vez menos a gente tem referências de liderança, sem legado? Ah, tua pergunta é excelente, bicho. Eu, assim, ó, não é de hoje, Essas são tá? as perguntas cretinas, né? Não, mas são perguntas assim que maravilhosas, porque nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, lideranças, etc., eu acredito que a gente vê isso de forma muito clara, tá? Eu penso que o Brasil e o mundo e as organizações, elas vivem uma crise de liderança já há muitos anos, tá? E quando a gente olha, por exemplo, para os países, assim, mais ainda, né? É só a gente olhar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, enfim, né? Nós temos aí dois líderes que são
entre aspas, carismáticos e que defendem lados opostos, e por isso o mundo fica totalmente polarizado. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Mas se você for buscar isso para a esfera das empresas, isso também está acontecendo nas empresas. E uma coisa que me assusta às vezes, o Álvaro, né, talvez por eu ler demais, e isso me assusta, todos os artigos que eu leio, os periódicos que eu leio, eles falam de problemas, meu amigo, que eu li a mesma coisa na década de 80. E aí eu fico pensando assim, né? Você acabou de dizer agora há pouco, pô, se você não sabe, vai estudar, meu amigo. Né? E mais do que a gente tem disponível hoje. Então, assim, respondendo diretamente à tua pergunta, eu penso que nós vivemos uma crise de liderança a nível mundial, não só a nível de Brasil. Eu sou um cara positivo por natureza, eu sou um cara que que nem tá hoje eu estava lendo a aba do meu livro, né, que diz que eu sou um verdadeiro otimista em termos de pessoas, de seres humanos, mas eu te confesso que eu ando bem preocupado com o que eu estou vendo e com o que está vindo pela frente. Até porque isso emenda com o que a gente falou agora há pouquinho sobre a geração Z não querer chefia para não assumir responsabilidades. Então, assim, se hoje nós temos uma população que já está envelhecendo, né? A gente sabe que até 2030 nós vamos ter mais da metade da população brasileira considerada idosa, entre aspas. O que eu acho vão pagar muito INSS para essa gurizada também, né? Exatamente, tá? Aí você imagina o seguinte, essa geração, que é a geração que deveria estar sendo preparada para liderar as empresas e liderar o nosso país, eles não querem isso, meu amigo. Ronald, deixa eu te trazer uma coisa que veio aqui. Eu gosto, cara, de estudar as pessoas que têm muito resultado, sejam atletas, sejam líderes, sejam políticos, sejam personalidades. O que eu vejo o que eu, assim, resumindo, o que eu gosto de fazer, cara, é hackear a cabeça das pessoas. Tipo, meu, o que o Ronald estudou, o que ele fez, como ele fez, o que ele treinava, que hora ele treinava, quem ele lia, quem eram os amigos dele. Então, eu mapeio o Ronald, vejo quais são as competências que eu acho legal e implemento para mim. Que nem, por exemplo, o Ayrton, né, cara? O Ayrton eu busquei estudar ele, entender ele, para mim poder hackear um pouco do comportamento dele. E o que eu tenho visto hoje, Ronald? Todo mundo quer ter sucesso. Todo mundo quer construir uma empresa maravilhosa. Todo mundo quer ter um corpo shapeado. Todo mundo quer construir um filho campeão. Mas quando bate a palavra responsabilidade, a galera foge. É. E aí o Roberto, ele fala uma frase que eu gosto muito, cara, é o quanto você aguenta de sucesso. E o quanto você aguenta de sucesso é o quanto você aguenta de responsabilidade. E aí, quando tu olha para a liderança mais antiga, tu vê que os caras, né, as mulheres, os homens, eram mais casca-grossa. Eram mais... E aí é paradoxal, né? A competência mais importante do empreendedor, segundo a ONU, é resiliência. E essa nova geração é uma geração que não está vindo com resiliência. Ou seja, não tão... Eu falo, cara, com propriedade, porque eu já atendi mais de 20 mil jovens com mais de 200 palestras no estado inteiro. Há tempos eu tenho projeto com jovens, então eu entro no mundo deles, né, cara? E aí que eu te digo, Ronald, cara, como que você vê a responsabilidade... chega a parte que a gente é ácido aqui, né? A gente é cretino também, porque não é só flores, né? Cara, mas o quanto tu entende que a falta de responsabilidade ferra uma carreira, mas o quanto você vê que a responsabilidade auxilia numa carreira. Do tipo, meu, faz o que tem que ser feito. Meu velho, assim, ó, tudo, absolutamente tudo na vida, tem uma técnica que está no meu livro e que eu aplico em praticamente
todos os meus mentores e com líderes também, que se chama ganhos e perdas, tá? Tudo, absolutamente tudo na vida tem ganhos e perdas. Eu provoco meus alunos, quando eu estou dando algum tipo de curso ou formação, perguntando assim, por exemplo, esse momento aqui, que nós estamos em sala de aula e que eu estou ensinando um monte de coisa para vocês estão tendo perdas? Como eles não têm essa visão, eles dizem, não, nós não estamos tendo perdas. Nós estamos tendo vários ganhos, porque nós estamos adquirindo conhecimento contigo, etc. e tal. Eu digo, não, vocês estão errados. Vocês estão tendo perda, sim. Vocês estão deixando de estar em casa, com a sua família, descansando, tomando um chimarrão, tomando um chopp. Vocês poderiam estar num cinema, num shopping, etc. Então, existem perdas. O que eu quero dizer com essa questão da responsabilidade e não responsabilidade que você trouxe? Ser líder, Álvaro, muito mais do que ter estrelas, entre aspas, na camiseta, é uma missão de vida, meu amigo. Eu, desde muito jovem, eu aprendi isso, que ser líder é uma missão de vida, não é para você ter mais poder e ter mais dinheiro no rolerite, no contra-cheque. Pelo contrário, é mais responsabilidade, é se trabalhar mais, é sempre ser mais, é o mais humilde, é o último que se serve, é o primeiro que se desenvolve, é o que... Cara, tu falou essa frase, eu me lembro de Churchill. O Churchill, cara, ele tem uma passagem na história do Churchill que os caras dizem assim, né? O auxiliar dele tá dizendo, nós vamos mandar os caras para a guerra. E o Churchill disse, cara, eu quero ir junto. Aí ele disse assim, os caras vão adivinhar o navio que você tá e vão afundar você. Ele disse, não tem problema, mas se eu for para morrer, eu vou morrer lá no campo de batalha com o meu time. Cara, olha que... Ok, tu... E aí tu trouxe uma... Eu tô falando contigo, Ronald, porque isso está sendo uma aula para mim. Desde a pandemia, cara, em 2020 eu não tinha dinheiro. Eu tava fudido no meio da pandemia fazendo uma transição de carreira. Eu fiz em 2020, cara, mais de 250 lives. Ou seja, eu chamava as pessoas, deixava um papel e caneta do lado, e as perguntas que eu gostaria de fazer para o Ronald numa mentoria, eu fazia na live e anotava as respostas. E quando tu me traz esse conceito, o que eu vejo? As pessoas, elas querem ter o resultado, elas querem chegar, mas elas não querem perder. Exatamente. E tudo tem ganhos e perdas, você entende? Cara, e aí eu quero trazer um outro conceito de um livro clássico na área da liderança, né? Que é O Monge e o Executivo, que fala sobre a liderança servidora. Eu estou mentorando um rapaz de São Paulo que tem mais ou menos a tua idade, ele tem 38 anos e ele está num grande banco, aí ele quer crescer. Aí eu perguntei para ele, eu falei sobre esse conceito para ele e disse, você já leu O Monge Executivo? Ele disse, não. Eu disse, cara, então lê, porque assim, é o básico do básico do básico da liderança. Né? Porque se você quer ser líder, você tem que pensar que muito mais do que você mandar, você vai ter que servir as pessoas. Você vai ter que pensar nas pessoas como responsabilidade sua. E aí faz totalmente a liga com o que você citou do Churchill, entendeu? Que a gente sabe que é um baita de um líder, né? Então, o que os líderes hoje, eles não conseguem talvez ter essa visão, é que muito mais do que ter mais salário, mais poder, eles vão ter muito mais responsabilidade. E isso tem preço também. Né? E aí eu vou falar uma questão pessoal minha aqui para vocês, que eu não costumo falar muito, mas, por exemplo, quando eu era gerente dentro da Dell, eu, particularmente, eu não queria alçar o cargo de diretor dentro da Dell. Por quê? Porque eu sabia que para chegar lá eu ia ter um preço a pagar. E como eu tenho um filho autista, um filho especial, naquela época, para mim, era muito mais importante ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, e principalmente com o meu filho especial, do que propriamente eu ter um cargo maior dentro da Dell, o que seria para qualquer né, uma taça, seria uma coisa assim
fantástica, mas, mais uma vez, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer escolhas. E dentro dessas minhas escolhas, eu tive ganhos e perdas. Quais foram os ganhos? Tempo de qualidade com os meus filhos, principalmente com o meu filho especial. O que eu tive de perdas? Não galgar um cargo dentro de uma empresa como a Dell, um cargo de diretor, quem sabe até ser transferido para um outro país, porque a Dell é uma empresa que permite esse tipo de movimentação, entendeu? Então, essa questão da responsabilidade, eu penso que a nossa audiência, e aí, né, eu vou falar uma frase muito clichê aqui, mas que a gente gosta muito, tá, Álvaro? Lá do tempo do Homem-Aranha 1, né, do tio Ben, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É clichê, cara, mas não tem coisa mais importante que isso, tu entende? Eu uso muito essa frase, cara, assim, um dos maiores troféus que eu carrego, cara, é emagrecer mais de 70 quilos sem cirurgia bariátrica. Eu sou um Ah, ex-obeso. eu vi as tuas fotos, cara, nas redes sociais, é impressionante. E, cara, nesses 4 anos, né, vai fechar agora em julho de 2024, cara, eu precisei deixar muita coisa de lado, cara. Muitas pessoas, Tenho certeza. muitos lugares, muitos comportamentos, abrir mão de hábitos alimentares, de coisas que eu comia, por exemplo, fritura, maionese, mostarda, ketchup, cerveja, né? Hoje vai fazer 3 anos que eu sou zero álcool, né, cara? E aí eu me lembrava na época, assim, e aí, ó, pra gente indo pro final, cara, uma das coisas que eu acho incrível na liderança também, e trazendo essa reflexão, é por que que eu quero isso na minha vida? Por que que eu quero ser líder? Por que que eu quero esse cargo? Por que que eu quero emagrecer? Por que eu quero esse relacionamento? Por que E eu quero ser palestrante? Por que eu quero ser mentor? Por que eu quero ser escritor? E aí vai, né? E assim, ó, já que nós estamos se encaminhando para o final, enquanto você falava, eu estava pensando assim, né? Se eu tivesse que falar uma soft skills hoje para os líderes, que Ronald, particularmente, eu considero a mais importante, tá? Eu diria, sem medo de errar, que é flexibilidade. Assim, eu vou te dizer que nesses 35 anos lidando com pessoas aí, né? Estou indo para quase 40 anos lidando com pessoas. Por que eu acho a flexibilidade fundamental e eu mesmo me encaixo dentro desse conceito de flexibilidade? Porque quando você tem flexibilidade, Álvaro, você praticamente engloba outras soft skills, você engloba outras hard skills e por aí vai. Eu não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, eu nunca tive problema com a minha idade. Eu tenho 56 anos feitos agora em março e eu estou fazendo uma pós-graduação de psicologia e psicanálise. Entendeu? E tem gente que chega numa idade como a minha, ou próximo, ou um pouco mais velho, um pouco mais novo, que diz, eu já estudei que chega. Né? Quando você tem flexibilidade, você procura ter mais humildade, você procura entender o que é empatia, você procura, se as pessoas não se comunicam com você como você quer ou como você gosta, você procura entender melhor. Enfim, eu penso que flexibilidade engloba, seria como se fosse um guarda-chuva, onde muitas das soft skills que existem estão embaixo desse guarda-chuva, meu amigo. é aquela coisa que você falou, né, cara? Esse é um eterno aprendiz. Um Eu fico eterno aprendiz. de verdade Exatamente. poder compartilhar contigo, mas, Ronald, sempre que a gente vai pro fechamento, eu sempre trago uma parte que é o no alvo com o convidado. O que é o no alvo com o convidado? É quando tu traz aqueles conselhos, aquela orientação, aquele ouro em pó, sabe? Tipo assim, ó, agora é no alvo com o Ronald. Então, o que você tem de conselho, de orientação, o que você gostaria de deixar, cara, como mensagem para fortalecer ainda mais os empreendedores, as pessoas que escutam o nosso podcast? Então, senhoras e senhores, no alvo
com Ronald. É contigo, campeão. Vamos lá, eu tenho o privilégio, né, o prazer, eu sempre digo, de viver há 14 anos fazendo o que eu amo, né, minha empresa está fazendo 14 anos agora em julho, né, dia 13 de julho, e eu sempre digo para as pessoas que são empreendedoras, que querem ser empresários, o seguinte: se você tem um propósito de vida muito bem delineado, esse propósito de vida, ele está alinhado com os teus valores pessoais e também alinhado com as tuas crenças fortalecedoras. Por que eu digo fortalecedoras? O Álvaro falou no início do nosso bate-papo em teias mentais. Eu chamo essas teias mentais de crenças limitantes. Partindo do pressuposto que você eliminou suas crenças limitantes e que você tem crenças fortalecedoras alinhadas com seus valores e com seu propósito ou missão de vida, como queira, não vai ser qualquer terremoto ou qualquer tsunami que vai te tirar do caminho. Porque todos nós sabemos, Álvaro, que a vida de um empreendedor não é nada fácil. Né? Não adianta aqui a gente querer dourar a pílula, dizer que tudo são flores, que tudo é maravilha, que não é. Né? Eu sempre digo que a cada início de mês a bola vai para o centro e a gente começa uma partida completamente nova. E que às vezes você tem derrotas, às vezes você tem vitórias magníficas e às vezes você tem empate. Então, no alvo, que eu quero dizer é: tenha seu propósito de vida alinhado com os seus valores, alinhado com as suas crenças, que você vai conseguir chegar onde você deseja. Ronald, de verdade, cara, obrigado por você ter reservado seu tempo para estar aqui conosco. Quero que você aproveite, agradecer mais uma vez a NV Data por essa parceria 2024 inteira. A gente está junto, Academia dos Campeões, a sua escola de negócio. A você que está aqui até agora, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, segue o Ronald. Ronald, chegou o momento de, cara, vende teu peixe, fala teus contatos, teu site, teu LinkedIn, como que a turma chega até você e, claro, vende o teu produto, o teu serviço aí, campeão. Tá, legal, obrigado, Álvaro, pelo convite. Nós falávamos dos bastidores, né, que a gente iria se divertir, né, e bater um papo. Passou muito rápido. Eu honestamente eu não vi, nem sei quanto tempo nós estamos, mas eu imagino que é 1 hora. Para achar o Ronald e achar um instituto IIHD, né, que é o Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, é muito fácil. Nós estamos em todas as redes sociais. É só você botar meu nome lá no Google ou nas redes sociais, Ronald Pantin Filho, que você vai me achar. Né? Eu trabalho com mentoria, eu trabalho com coaching, eu faço cursos na área de mentoria, na área de soft skills, enfim, tudo que se relaciona às pessoas, à liderança, né? Quero deixar aqui o meu novo livro, o meu mais novo lançamento, né? Que, na verdade, eu costumo dizer que é uma bíblia de técnicas e ferramentas ligada ao desenvolvimento humano. Essa obra, ela demorou simplesmente 2 anos para ser feita. Fui eu e um parceiro que é gaúcho, que hoje reside em São Paulo, Rogério Machado. Nós levamos 2 anos, é uma obra que tem muita pesquisa, né? São ferramentas que você lê e você aplica no mesmo dia, se você quiser, nos seus mentorados, nos seus coaches, nos seus liderados, né? O nome da obra se chama Toolbox 101, as melhores ferramentas de mentoring e coaching para líderes do século XXI. Né? Então, ele digital está na Amazon, se você quiser adquirir, e o livro físico, se você quiser adquirir, você tem que falar comigo, porque, infelizmente, Álvaro, não vale a pena vender livro físico nas livrarias para autores, né? Você citou várias vezes aí o Chiniachik da vida, né? Para autores que não são famosos, e infelizmente não vale a pena vender livros em livrarias, então nós preferimos vender livro
diretamente para as pessoas que fazem contato conosco. Da minha parte, meu caro, gratidão a você, a tua audiência, e a gente com certeza vai se falar por aí. Obrigado, Ronaldinho, de verdade, cara. E a gente se encontra sempre no topo do pódio, campeão. De verdade, até uma próxima aqui dentro no Alvo com Álvaro. Obrigadão, irmão. Valeu. Para você que ficou até agora, meu muito obrigado. É por você que a gente faz todo esse movimento nas quintas-feiras, 21h30. Quero agradecer a NV Data mais uma vez pela parceria, meu querido Neto. Obrigado de verdade por vocês apoiarem esse projeto. Então, se hoje você precisa de gestão do teu negócio na palma da tua mão, a NV Data vai te entregar. Se você é empresário, profissional liberal, quer desenvolver a tua soft skill, tuas hard skill, se tornar um líder melhor, um vendedor melhor, um profissional melhor, um ser melhor, acesse academiadoscampeões.com e te inscreva para ser meu aluno e juntos a gente construir um país de campeões. Um beijo no seu coração e lembra sempre que a nossa missão é colocar você e seu negócio no topo do pódio. Um forte abraço e até a próxima aqui. Tchau!